Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje continuamos a falar de neoclassicismo em França, mas hoje vamos falar de escultura. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje é dia de atualização no nosso canal e nós hoje vamos continuar a falar de neoclassicismo. Neoclassicismo em França, porque foi aqui, em Paris, quase no final do século XVIII, início do século XIX, que este movimento estético foi construído, apareceu pela primeira vez. Depois foi-se espalhando por vários continentes e nós vamos segui-lo. No primeiro vídeo de introdução, que eu vou deixar o link aqui por baixo do nosso vídeo e também algures aqui no nosso ecrã, nós falámos, numa introdução a este estilo estético, da arquitetura. É sempre bom começar pela grandiosa arquitetura. Visitámos alguns dos monumentos do neoclassicismo mais famosos, não só em Paris, mas na França em geral, porque nós também fomos a Bordeaux. Vou deixar também aqui todos os vídeos linkados numa playlist que se chama Arte Neoclassicista. Hoje vamos continuar em França, vamos continuar no neoclassicismo, mas vamos entrar pela escultura adentro. O neoclassicismo é conhecido como a estética da Revolução Francesa, que foi uma revolução que veio mudar a sociedade e a política, e também de uma revolução tecnológica, com a Revolução Industrial em França. Eram tempos de mudança. Vivia-se o Iluminismo, que também contava em si com novas ideias e ia contra aquele poder monárquico absolutista que se estava a viver no momento, ia contra os dois grandes poderes que sempre dominaram a Europa, o poder da Igreja e o poder do rei. Agora viviam-se ideais mais democráticos. Os iluministas acreditavam que a lei era igual para todos, que todos têm os mesmos direitos e que todos têm liberdade de escolha. Isto vai dar origem a uma revolução social, a Revolução Francesa. Isto é uma das características que vai muito influenciar a estética, porque não se quer aquela arte de emoção excessiva que vinha do barroco, muito ligada à Igreja e à Contra-Reforma, nem sequer uma arte frívola, luxuosa, muito ligada ao período rococó, que foi enorme em Paris, que foi enorme em França. Então havia uma luta contra este tipo de estética, que estavam no passado. Agora olhava-se para outro tipo de arte, uma arte que tinha a ver com o iluminismo. O iluminismo muda a crença da religião para a crença na ciência. Não quer dizer que não havia ainda crença na religião, claro que havia, mas agora o foco era outro. Então precisava-se de uma arte mais racional, uma arte da razão. Outro fator de grande importância dá-se em 1738 com a escavação de Herculano e Pompeia, duas antigas cidades do Império Romano, que agora com as escavações são postas de novo aos olhos de todos. Isto faz com que os artistas fiquem muito inspirados nesta estética clássica, a estética da Grécia, a estética de Roma. Os escultores da época ficam fascinados com um nome que há muito estava esquecido: Fídias. Nós temos um vídeo acerca de uma das grandes obras de Fídias, numa lista que se chama A Arte que Não Podemos Ver, onde falamos do Zeus de Olímpia. Portanto, o Fídias e o período helenístico vão inspirar muito os novos artistas desta idade da Revolução. Em 1789 está lá a Revolução Francesa e em 1792 o rei Luís XVI e a sua esposa, a rainha Marie Antoinette, são mortos pelos revolucionários. A França passa então a ser uma república. Com uma nova vida social e política, então o neoclassicismo chega com força. Um movimento artístico que olha para trás, para os clássicos, para o período grego, para o período romano, greco-romano e também para o Renascimento italiano. E a escultura? Como é que a escultura então vai se adaptar a estes novos tempos? Esta é a questão que eu vos vou explicar neste vídeo de hoje. Eu já vos disse várias vezes que todos os movimentos da história da arte são sempre uma consequência do movimento anterior, ou seja, são contra a estética vigente. Se a escultura até aqui era muito das linhas curvas e da emoção exagerada do barroco, era da frivolidade da decoração pela decoração, do rococó, dos excessos de decoração, do excesso de luxo, então agora o neoclassicismo é contra isto
tudo. Surgem então alguns temas que passam a ser comuns na escultura. São os temas religiosos, mas sem aquela carga de emoção. São os temas mitológicos, são os temas alegóricos e são os temas laicos. São os retratos, são os bustos dos grandes nomes de França. Porque estamos a começar, mais uma vez, em França. Para melhor se afastarem da estética rococó, que era trivial, feliz, leviana e luxuosa, feita para decorar os palácios, e agora os palácios eram odiados, tal como toda a aristocracia francesa, os temas agora são sérios, grandiosos e voltados para o clássico. O objetivo desta nova escultura não é aproximar o crente da fé, nem é decorar os palácios. O objetivo agora é glorificar a história do país. O objetivo agora é elevar os maiores nomes da pátria, os filósofos, os cientistas, os políticos, os poetas. Toda a vida cívica agora passa a ser de grande importância. E, claro, também aliar isto à glorificação do período helenístico, com aqueles motivos clássicos. A expressividade das obras é agora equilibrada, nunca se cai na emoção exagerada. Agora temos obras individuais de composição simples. Tecnicamente, as obras são orientadas por eixos verticais e horizontais, ao contrário daquilo que até aqui se estava a fazer, que eram as curvas e contracurvas do barroco e do rococó. Agora temos os eixos vertical e horizontal. Os corpos esculpidos estão na sua maioria nus ou seminus e em poses muito mais naturais. Os rostos apresentam-se serenos, inexpressivos e impessoais. As posturas lembram a serenidade dos deuses gregos e romanos. Na escolha dos materiais também se volta a olhar para o clássico. Voltamos para o mármore branco polido e para o bronze. Então, a escultura neoclássica revê o classicismo nos materiais, nas posturas, na composição e na expressividade. E para compreender totalmente o que é o neoclassicismo, vamos a partir de agora falar de grandes nomes da escultura neoclássica em França. E antes que me digam que o vídeo não está completo, eu vou já dizer que Antonio Canova, o maior escultor neoclássico, não é francês. Portanto, não vai estar neste vídeo aqui, mas vai estar dentro de muito pouco tempo num vídeo só dedicado a ele. Ok? Então vamos lá. Vamos falar do primeiro grande nome do neoclassicismo francês. Este senhor, Jean-Baptiste Pigalle. Pigalle nasceu em Paris no ano de 1714, filho de um simples carpinteiro. Pigalle foi enviado para uma oficina para aprender o ofício de escultor com os mestres Robert Le Laurent e Jean-Baptiste Lemoine, o jovem. Ambos estes mestres são mestres do estilo barroco. Foi neste estilo que Pigalle foi aprender. Estes mestres desta oficina eram empregados pelo rei, eram muito famosos, eram escultores do rei. Portanto, ele aprendeu com os melhores. Pigalle mostrava-se um discípulo muito talentoso e resolveu concorrer ao prémio da Academia Francesa em Roma no ano de 1735. Não conseguiu vencer o prémio. Este prémio era uma bolsa onde se vivia em Roma para estudar então as grandes obras clássicas. Ele não ganhou o prémio, mas mesmo assim decidiu ir para Roma à sua própria conta, não é? Ao seu custo, e ir aprender. E por lá ficou entre 1736 e 1739. Depois, Pigalle voltou para Paris, onde em 1744 apresentou uma obra. Depois de ter aprendido, de ter estudado tudo sobre os clássicos em Roma, ele apresentou então uma obra quando voltou de Paris, e esta obra fez com que ele ficasse conhecido. Foi esta, Mercúrio. Mercúrio, uma obra de 1744. É uma obra que apresenta a graça e simplicidade clássica aliada à vitalidade da juventude. A obra tornou-se muito famosa, muito bem recebida, e foi de tal maneira que o próprio rei que estava no poder na altura, Luís XV, decidiu encomendar esta peça em tamanho natural ao Pigalle. Seria uma obra para oferecer ao Frederico II da Prússia. E o Pigalle realizou a obra em 1749. Com fama
e prestígio, Pigalle é então convidado para fazer parte da Real Academia de Escultura de Paris. Isto era o auge para todos os escultores. Nós estamos a viver neoclassicismo. O neoclassicismo é a volta do academicismo, da proporção, do rigor. Portanto, fazer parte da academia era o que toda a gente aspirava. Entre 1750 e 1758, Pigalle foi o escultor preferido da Madame de Pompadour. Temos vídeo acerca desta senhora, temos vídeo acerca de obras que retratam esta mulher, uma mulher muito influente na sociedade de Paris e uma grande protetora da arte e dos artistas. Um dos seus protegidos era Pigalle, e para ela ele fez várias obras escultóricas extremamente belas, como é o caso do conjunto de figuras alegóricas Amor e Amizade, realizadas em 1758 para Madame de Pompadour. Algumas das figuras usam a imagem de Madame de Pompadour como modelo, aqui de uma forma muito mais estilizada. A partir de 1777, Pigalle inicia um conjunto de obras que o vai ligar para sempre à estética neoclássica. São bustos de grandes personalidades do seu tempo, das figuras de Paris, daquelas figuras de poetas, de filósofos e de revolucionários franceses. Este é um tema neoclássico que se alinha com o momento da Revolução Francesa. Pigalle esculpiu Denis Diderot, mas foi a escultura de François-Marie Arouet, que todos nós conhecemos como Voltaire, que o tornou um estrondoso fenómeno. Toda a gente, a partir de agora, o passou a conhecer. E quando vocês olharem para esta obra, vão perceber porquê. E atenção que na próxima semana vamos ter vídeo de análise desta obra. Vou-vos apresentar Voltaire nu. Aqui está ele, Voltaire nu, uma obra de 1776, financiada em parte por Frederico II da Prússia, que era grande admirador de Voltaire, a obra que mostra o filósofo francês do Iluminismo, chocou e escandalizou a sociedade da época. Aqui vemos um Voltaire nu, sem roupa, sentado num tronco de árvore, segurando um rolo e uma pena. Um pano cobre parte do braço esquerdo. Aos pés encontramos os símbolos das musas. Temos aqui a máscara da Thália, a adaga da Melpomene, a coroa de louros da Calíope, a lira da Terpsicore e os pergaminhos da Clio. Estas musas representam o filósofo, o historiador, o escritor e o poeta Voltaire. E qual foi o motivo do escândalo? Não foi por ele estar nu. Não é esse o escândalo, porque agora o nu é uma constante na obra escultórica do neoclassicismo. O que chocou as pessoas foi o facto dele ser velho e flácido. O neoclassicismo adora o belo, tal como adoravam o período greco-romano, tal como adorava o Renascimento italiano. Então, normalmente, as esculturas eram de homens ou mulheres extremamente belos e extremamente jovens. O que o Pigalle faz aqui é um retrato do Voltaire muito flácido, muito frágil, muito velho. Isto não era de forma nenhuma visto e habitual na arte. Aqui está retratada a fragilidade e está muito distante da perfeição anatómica tão importante no período neoclássico. Pois é, nada como uma grande polémica para tornar alguém famoso. Já era verdade no século XVIII, meus amigos. Aprendamos todos com Pigalle. Mas este é o seu trabalho mais conhecido, mas nós vamos ver que a partir daqui ele se vai aliar muito mais à estética neoclássica. Existem grandes obras feitas por Pigalle, nomeadamente duas comissões muito mais tarde, na vida de Pigalle, o túmulo do Duque d'Arcos, realizado entre 1769 e 1776, e o túmulo do Conde de Saxe, em Estrasburgo, realizado entre 1753 e 1776. Com estas obras, Pigalle tinha atingido o seu auge estilístico e, apesar da sua teatralidade e amor ao naturalismo, consegue obter um equilíbrio entre o seu estilo pessoal e as formas estéticas do período helenístico.
Já conhecemos Pigalle, vamos continuar nesta outra parte do vídeo a falar acerca de outros nomes muito importantes da escultura neoclássica. Vou-vos apresentar este senhor, Jean-Antoine Houdon. Houdon nasceu a 20 de março de 1741 em Versalhes e com apenas 9 anos iniciou o seu treino em escultura segundo os ensinamentos da Academia Real de Escultura. Em 1761, ele concorreu e venceu o Grande Prémio de Roma e para lá foi então desfrutar da sua bolsa estudando os clássicos. Já em Roma, ele começou a destacar-se pelo seu brilhante uso de mármore. Ele era considerado o escultor de mármore em Roma, na altura em que lá estava. Houdon, ainda em Roma, realizou grandes obras como esta que estamos a ver, que é a Estátua de São Bruno, uma obra de 1767, e uma outra muito conhecida, Le Corche, de 1767. Este é um incrível estudo anatómico de um homem sem pele. Esta obra tornou Houdon muito famoso e foi replicada vezes sem conta e usada como estudo em várias academias de escultura. Ele, na verdade, chama-se o desfolado. Eu gosto mais de dizer sem pele, mas pronto. É uma imagem que toda a gente conhece, esta escultura. De certeza que se vocês gostam de escultura também já a conheceram. Portanto, isto foi feito ainda durante o período em que ele estava a treinar. Portanto, ele ganhou um prémio para fazer estudos em Roma. E ele já dominava as coisas a este nível. Esta obra tornou mundialmente famoso até hoje. Em 1770, Houdon volta para Paris e decide ser membro da Real Academia. A sua peça de inscrição é esta, Morpheus, uma peça de 1777. Apesar de ter sido aceite pela Real Academia de Escultura de Paris, era fora da academia que ele fazia o seu dinheiro. Ele tinha muitos patronos privados que o adoravam e ele especializou-se em retratar grandes personalidades da sua época. Entre os seus clientes habituais destacamos o Diderot e também a Catarina a Grande da Rússia e, claro, Benjamin Franklin. Houdon é muito famoso nos Estados Unidos. Nós vamos ter um vídeo acerca do neoclassicismo nos Estados Unidos da América e vamos falar muito dele porque ele trabalhou muito para Benjamin Franklin e para George Washington também. Mas agora vamos continuar em Paris. Pouco antes da morte de Voltaire, Houdon criou vários bustos do filósofo. E quando Jean-Jacques Rousseau faleceu, Houdon foi à sua casa e esculpiu o rosto de Rousseau. Este é o busto de bronze que é conhecido como a cópia mais fiel do rosto de Rousseau. Em 1785, Houdon decidiu sair de Paris e ir para o novo continente e aqui esperavam-no então as comissões de George Washington. Isso é conversa para outro vídeo. Outra coisa que levou Houdon a ser muito conhecido são os seus trabalhos de cariz mitológico. É um daqueles temas que o neoclassicismo vai sempre resgatar, a mitologia. Temos aqui o exemplo da escultura mais famosa de Houdon. Chama-se Diana, uma obra de 1777. Esta obra de Houdon nunca foi apresentada no Salão de Paris. Nunca. No entanto, ela é extremamente famosa, extremamente polémica e é considerada a sua obra-prima. É uma Diana nua e a correr, que é bem diferente das figuras vestidas que até ali eram esculpidas. Diana carrega consigo o arco, flechas e um quarto de lua na cabeça. Devido ao peso do material, Houdon criou pontos de suporte. Temos as plantas marinhas na base e temos a aljava de flechas no seu braço esquerdo. Diana foi uma comissão original para a Catarina a Grande da Rússia. E era tema de grande escândalo devido ao facto da nudez feminina, mesmo na arte, ser considerada excessiva e inapropriada. Uma figura feminina nua, mesmo uma deusa, não era normal e era alvo de muita censura. Enfim, muita gente considera então a Diana a sua obra-prima, mas a sua obra mais conhecida, mais uma vez, não é uma Diana, é um filósofo, é um poeta. Mais uma vez, é o Voltaire. Este não está nu. É o Voltaire sentado, uma obra realizada entre 1779 e 1829. Dizem que esta obra faz justiça à sabedoria e também ao sentido do humor. O Voltaire era muito conhecido por ter um humor ácido, cínico e muito negro. É o meu tipo de humor. Aqui, Houdon veste uma roupagem típica do período clássico, como que é enquadrá-lo com os filósofos gregos, e o conjunto todo ele é harmonioso. É um homem do iluminismo numa obra neoclássica. O estilo de Houdon era muito pessoal e estão presentes o classicismo, mas também o barroco e o naturalismo. A carreira de Houdon foi longa, abrangeu 2 reinados,
uma revolução, uma república, uma restauração, um império. Portanto, ele passou por tudo isto, nunca foi preso, porque houve muitos problemas com a grande parte dos grandes artistas. Os períodos revolucionários são mesmo assim, e depois acaba a revolução e depois vem os outros. Enfim, ele manteve-se sempre um bocadinho à parte destas complicações e teve uma carreira muito longa e a sua obra é muito, muito vasta. Ele acaba por falecer em Paris em 1828 e está enterrado em Montparnasse. Até aqui vimos os dois nomes, os maiores dois nomes associados ao neoclassicismo francês, mas eles não são os únicos. Então vou-vos falar de mais dois nomes menos conhecidos, mas tão importantes quanto Pigalle e Houdon. E vamos começar por François Rode. François Rode, nascido em Dijon, foi aluno de desenho de François Desvosges e em 1809 pediu transferência para Paris, onde continuou os seus estudos. Recebeu o Grand Prix de Roma em 1812 e foi viver para Bruxelas. Aqui ele casou-se com a filha de um bonapartista, um apoiante de Bonaparte. Ele foi para Bruxelas com medo de ser perseguido e depois então de casar com a sua esposa achou que estava protegido porque ela era amiga do novo cenário político e ele voltou para Paris. E em Paris fez carreira. Foi chamado para decorar o Arco do Triunfo e entre as suas obras estão Mercúrio colocando as suas sandálias, uma obra de 1828, e também a belíssima Hebe e a Águia de Júpiter, uma obra realizada entre 1852 e 1857. É um escultor muito interessante a se conhecer. Se vocês quiserem que eu faça análise de alguma das suas obras, deixem aqui nos comentários, ok? Vamos então agora fechar com o último dos escultores que vamos falar hoje. Este é François-Frédéric Lemot. Nascido em Lyon, estudou para se tornar arquiteto na Academia de Besançon, mas detestou o ensino nessa academia. Então decidiu mudar-se para Paris. Como era extremamente pobre, não tinha dinheiro, foi a pé. Estamos a falar de um adolescente que percorreu a pé esta distância toda até Paris. Em Paris não tinha como se sustentar, então o que ele fazia era, ele ia para a rua e desenhava as esculturas de rua, as estátuas que encontrava e depois vendia às pessoas que passavam. Ele foi imediatamente notado pelo seu grande talento e a aldeia acabou por o entregar a uma oficina de escultores. Era o ateliê de Claude Dejoux, um escultor neoclássico pouco conhecido. Com apenas 17 anos, Lemot ganhou o Grande Prémio de Roma e passou a trabalhar e a viver na Academia Real. Isto também era muito comum quando os artistas não se conseguiam sustentar, eles viviam dentro da academia. A academia não era só um sítio para expor, era um sítio para aprender, para ensinar, para trabalhar e também para comer e para dormir. E foi lá que ele ficou. As suas obras começaram a ter fama e são maravilhosas. Entre elas destacamos aqui o Napoleão em Triunfo, de 1808, uma obra belíssima, e também a cópia da quadriga de bronze que fica no Arco do Triunfo do Carrossel. E nós temos vídeo acerca do Arco do Triunfo do Carrossel no vídeo do neoclassicismo, primeira parte, que é a arquitetura. Portanto, por cima existe uma quadriga que foi roubada pelo Napoleão, que depois teve de ser devolvida, e quando foi devolvida os franceses ficaram muito tristes, então resolveram encomendar uma obra igual. E esta obra foi realizada aqui por François-Frédéric Lemot, a quadriga de bronze. E ainda outro trabalho muito importante é a escultura equestre de Henrique IV em Pont-Neuf. É um conjunto escultórico muito interessante. O neoclassicismo é o olhar para o passado, mas com alguns toques pessoais dos seus escultores, como vimos no caso do Voltaire nu, no caso de Diana. Portanto, é muito interessante de se analisar. Nós nas próximas semanas, claro que vamos ter vídeo de análise de várias obras. Se vocês tiverem uma obra de algum escultor de neoclassicismo francês que eu não citei aqui, deixem nos comentários que eu faço a investigação e terei todo o gosto em fazer aqui a análise. Depois destas análises, vamos então ter um vídeo único, especial, acerca de António Canova, que é o maior escultor do período do neoclassicismo, só que não é francês, portanto eu tinha muita vontade de colocar aqui, até porque muitas das suas obras estão em Paris, porque o Napoleão lhe encomendou algumas obras, mas ele é italiano, viveu em Itália e pronto. Então vamos deixá-lo para um vídeo assim sozinho, ok? Por hoje é tudo, nós voltamos na próxima semana com mais atualizações. Não se esqueçam de deixar um gosto, façam um comentário simpático. Eu sei que os nossos vídeos não estão a ser distribuídos,
O nicho das artes é uma coisa assim muito pequenina neste enorme oceano que é o YouTube. Portanto, o YouTube não nos, assim, viabiliza, não nos dá visibilidade. É antes esta a palavra. Por isso, se vocês fizerem um comentário, deixarem um coraçãozinho, qualquer coisa assim simpática, sempre vão ajudando, não é? Tenham, também podem fazer uma subscrição no canal, tem aqui um botão por baixo de outros vídeos que dizem subscrever, e se quiserem apoiar o canal, podem, ao lado desse botão, ter um botão que diz aderir, e então podem aderir ao Clube Criarte. Os membros do Clube Criarte têm acesso a um vídeo e têm acesso a algumas coisinhas conforme o patamar, ok? Isto só faz bem ao canal, ajuda-nos a crescer, tá bom? Por hoje é tudo então, na próxima segunda-feira temos mais atualizações, fiquem bem, eu sou a Sara, tchau!